RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. A gravidade dos acontecimentos que temos vivido nos últimos tempos deve nos convocar a todos para uma reflexão profunda sobre o estado atual do país, sobre o caminho que queremos trilhar enquanto nação e a necessidade de juntos trabalharmos para o reforço das nossas instituições democráticas, da autoridade do Estado e do fortalecimento do Estado de Direito Democrático, tarefas para as quais a Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe é chamada a participar ativamente. Se não fosse por causa desta responsabilidade institucional, não teríamos marcado presença nesta cerimónia, pois parece-nos que o próprio Estado santomense não tem interesse de mudar o estado da nossa justiça. Os anos passam e nada é feito. A justiça continua a degradar-se cada vez mais. Pelo que entendemos que a cerimónia de abertura do ano judicial está perdendo a sua razão de ser e não faz sentido estarmos cá em discursos bonitos enquanto os santomenses clamam por uma justiça melhor. Não tenhamos ilusões. A melhoria do setor da justiça nunca será alcançada se não for reconhecido o papel dos tribunais enquanto o pilar essencial do Estado de Direito Democrático, onde vigora o primado da lei. Nunca é demais recordar que, nos termos da Constituição, a República Democrática de São Tomé e Príncipe é um Estado de Direito Democrático, baseado nos direitos fundamentais da pessoa humana e na salvaguarda da justiça e da legalidade como valores fundamentais da vida coletiva. Por isso, não podemos deixar de manifestar a nossa profunda preocupação perante a degradação acentuada das nossas instituições democráticas e atropelos ao funcionamento do Estado que assistimos nos últimos tempos, situações que criaram graves precedentes e que podem provocar danos irreversíveis ao país. Por isso, os órgãos do Estado, na sua atuação, devem agir no respeito escrupuloso da Constituição e as leis, pela separação e interdependência entre os poderes, pelo fortalecimento de valores essenciais para a nossa vida coletiva, como a liberdade, a igualdade, os direitos humanos, valores estes sem os quais estaremos diante de um Estado de Direito coxo. Minhas senhoras e meus senhores, o ano de 2022 foi marcado por acontecimentos nunca antes registados e que abalaram o nosso Estado de Direito Democrático e puseram em causa os mais elementares direitos da pessoa humana. Refiro-me
aos autos que reportam aos acontecimentos de 25 de novembro de 2022. Todos os cidadãos santomenses estão intrigados com a forma como este processo tem sido tramitado, quer do ponto de vista judicial, como do ponto de vista político. Reitero, São Tomé e Príncipe é um Estado de direito democrático, onde impera a justiça e a legalidade. Todo e qualquer processo, quando chegar à instância judicial, deve conhecer um desfecho nos termos legais. Não interessa-nos aqui entrar no mérito da causa ou fazer politiquices em relação ao processo em causa. A posição da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe é uma e única. Todos os processos que chegam à instância judicial devem conhecer um desfecho. O julgamento do processo de 25 de novembro deve ser realizado. O Estado santomense tem o dever de criar as condições necessárias para que o julgamento seja realizado por forma a pacificar a sociedade santomense. A culpa não pode morrer solteira. Não é aceitável que continuem a nos entreter, a nos distrair com os elementos poucos relevantes, quando de facto a justiça do caso tem de ser realizada. Ao invés de se criar condições para a realização do julgamento do processo, tentaram entreter-nos com o relatório da SIAC. Aproveitamos a oportunidade para dizer aos santomenses que a questão fundamental neste processo não é o relatório da SIAC, mas sim a realização do julgamento. O Ministério Público, coadjuvado pela Polícia Judiciária Portuguesa, fez um excelente trabalho. De resto, o Estado santomense deve assumir as suas responsabilidades e criar condições para que a audiência de julgamento se faça. É isso que todos queremos e esperamos. A culpa não pode morrer solteira diante de violação do direito fundamental supremo, que é a vida humana. Não venham nos distrair com o relatório da SIAC. O processo de 25 de novembro tem que ser julgado obrigatoriamente. Reiteramos. Minhas senhoras e meus senhores, caminhamos a passos largos para a comemoração de 50 anos da nossa independência e o diagnóstico sobre o estado da justiça está feito. Agora é tempo de agir, de passar da teoria à prática. Os tribunais são pilares de um Estado de Direito democrático. Será que todos têm consciência disso? Parece-nos que não, pois, até o presente momento, notoriamente, o poder político mantém o seu apetite de interferir no poder judiciário, violando deste modo o princípio da separação de poderes. Para além do apetite do poder dos políticos, que aproveitamos para repudiar, este flagelo deve-se também à falta de brilho e coragem profissional dos magistrados que fergam-se perante o poder político. A título de exemplo, citamos a Justiça Administrativa. Por que motivo os magistrados do Supremo Tribunal de Justiça, nas vestes do Tribunal Administrativo, não têm a coragem, por exemplo, de decidir pela anulação
de vários concursos públicos ilegais que são promovidos pela administração pública, já com candidatos pré-definidos. Tipicamente, limitam-se a dar despachos de meros expedientes e, chegando no processo à fase de decisão, o mesmo é engavetado, sendo que os acórdãos só são lavrados depois dos factos perderem importância para os requerentes. Esta é a manobra que os venerados juízes do Supremo Tribunal de Justiça, nas vestes do Tribunal Administrativo, têm adotado. Ao procederem desta forma, os próprios magistrados do Supremo Tribunal de Justiça, os próprios magistrados, na sua totalidade, estão a abrir uma autoestrada para que o poder político, através da administração pública, continue a prevaricar, a preferir alguns cidadãos em detrimento de outros, violando o princípio da igualdade. Como está, não pode continuar. As providências cautelares são processos juridicamente de caráter urgente e devem ser despachados em tempo oportuno, sob pena de denegação de justiça aos cidadãos. Um outro exemplo que citamos é o Tribunal Constitucional, um tribunal com elevado grau de responsabilidade, mas que se transformou num autêntico pesadelo dos santomenses. Tudo porque os seus magistrados, salvo devido respeito e exceções, vergam-se perante os interesses políticos instalados. O poder judiciário, os tribunais no seu todo, nunca serão respeitados, ou melhor, a independência do poder judiciário nunca se concretizará se os próprios magistrados continuarem a vergar perante o poder político. Minhas senhoras e meus senhores, a justiça precisa ser reformada, e isso já todos sabemos. Precisamos de agir mais e falar menos. Precisamos de soluções e medidas concretas, não de discursos vagos e algumas medidas paliativas. A reforma da justiça tem que se traduzir em ações concretas, geradoras de efeitos práticos, para que no final possamos sentir verdadeiramente mudanças notórias e não de apresentação de relatórios e dados estatísticos infundados. Cientes de que não somos detentores do saber cabal, a Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe entende que para uma verdadeira reforma da justiça necessário se torna adotar algumas medidas tais como dotar os tribunais de recursos humanos suficientes e devidamente capacitados, pois, na ausência de funcionários judiciários, a realização da justiça fica comprometida. Rever o mecanismo de contratação de magistrados mediante a adoção de critérios mais rigorosos. Adotar medidas de integração progressiva dos magistrados no sistema, pois entendemos que um magistrado não pode ser contratado e imediatamente a seguir ir aos processos e decidir causas de alta responsabilidade. Criar uma estrutura de inspeção judicial autónoma, com a integração de magistrados estrangeiros, para que os nossos magistrados, sejam devidamente avaliados e responsabilizados pelos seus atos. Desenvolver mecanismos de cooperação com vista à vinda de magistrados portugueses e outros para auxiliar os nossos magistrados na realização da justiça. Separar a presidência do Conselho Superior de Magistratura Judicial da presidência do Conselho do Supremo Tribunal de Justiça. Na impossibilidade de se criar um tribunal administrativo, deve-se criar um juízo específico na jurisdição de primeira instância,
para se ocupar com a matéria de natureza jurídico-administrativa, pois, neste momento, a justiça administrativa é inexistente para todos os efeitos e isso tem contribuído para que o Estado, através dos seus agentes, violem os direitos dos cidadãos, promovam concursos públicos batuqueiros, enfim, pratiquem atos administrativos ilegais, proporcionar aos magistrados condições que lhe permitam exercer as suas funções com segurança, independência e dignidade, pois são os magistrados que personificam o poder judiciário. Reforçar a capacidade institucional de todas as entidades que concorrem para a realização da justiça, os tribunais, o Ministério Público e a Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe. Melhorar as condições infraestruturais dos tribunais, quer em São Tomé, como na região autónoma do Príncipe. As obras de reabilitação feitas no edifício do Tribunal de Primeira Instância, embora tenham trazido algumas melhorias, notoriamente elas não correspondem às expectativas e exigências de um Tribunal de Primeira Instância central. Podia-se ter feito muito mais e melhor. Excelências, uma verdadeira reforma da justiça tem de passar também por um investimento claro nas pessoas. Não é aceitável que quase todos os funcionários judiciais estejam a optar por sair dos tribunais em busca de enquadramento noutros setores da administração pública. É um indicador que não podemos ignorar. Este fenômeno só pode ser interpretado de uma forma: os sucessivos dirigentes dos tribunais não têm cuidado dos funcionários judiciais ao longo dos tempos. Esta é a verdade. Preocupam-se apenas com as causas dos magistrados e esquecem-se dos funcionários. Se a situação dos juízes é difícil, a dos funcionários é pior. Daí que necessário se torna um investimento articulado e equitativo, pois, sem os funcionários judiciais, é impossível realizar a justiça. Não é aceitável que, até ao presente momento, os funcionários judiciais não estejam protegidos por um estatuto próprio inerente às funções que desempenham. Não é aceitável que as reivindicações levantadas pelos mesmos há mais de 10 anos atrás mantenham-se até a data presente intactas. Aproveitamos este palco para afirmar que a Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe apoia a greve dos funcionários judiciais. Eles também são pessoas humanas, são colaboradores da justiça, devem ser tratados com respeito e dignidade. Excelências, meus senhores e minhas senhoras, vivemos tempos difíceis. Instalou-se no país uma cultura de impunidade, um sentimento generalizado de descrédito quanto ao funcionamento da justiça, em que os cidadãos começam a recorrer à justiça pelas próprias mãos como forma de resolução de litígios. O acesso à justiça, enquanto um dos direitos, um dos princípios essenciais do Estado de Direito, é hoje quase uma miragem, pois os cidadãos com insuficiência de rendimento veem-se impossibilitados de recorrer aos tribunais por não terem meios suficientes para o efeito. Nos termos da Constituição e das leis, é dever do próprio Estado assegurar o acesso dos cidadãos mais vulneráveis à justiça. Mas, na prática, não é isso que tem acontecido. Ao invés disso, o Estado tem deixado esta responsabilidade ao cargo da Ordem dos Advogados, que tem vindo ao longo dos anos
a assegurar a defesa destes cidadãos, sem qualquer comparticipação do Estado, sendo que só no ano atrasado é que se retomou o pagamento das defesas oficiosas dos cidadãos mais necessitados. Temos dito que o montante disponibilizado pelo Estado para a defesa dos cidadãos mais pobres é absolutamente irrisório. Apesar disso, os advogados nunca fugiram às suas responsabilidades para com os cidadãos mais desfavorecidos. Asseguramos a defesa oficiosa destes durante 4 anos. Repito, durante 4 anos, sem qualquer comparticipação do Estado. Pois provamos que a advocacia não é uma profissão meramente mercantilista. É, antes de tudo, uma profissão caracterizada pela defesa dos valores nobres da justiça e da legalidade em prol dos cidadãos. Na qualidade de advogados, vamos continuar a fazer o nosso trabalho, que é de defender os direitos, as liberdades, as garantias dos cidadãos e o Estado de Direito. Vamos continuar a insistir com o Governo, através do Ministério da Justiça, que deve dar uma maior atenção aos cidadãos mais desfavorecidos, pois um Estado em que só os que têm meios conseguem aceder à justiça não é um verdadeiro Estado de Direito. E este reforço de apoio aos cidadãos mais necessitados não passa pela criação do Serviço de Defensoria Pública. Passa pelo reforço da capacidade institucional da Ordem dos Advogados, uma instituição já pré-existente e com experiência na matéria. Se em São Tomé o acesso à justiça revela-se difícil, na região autónoma do Príncipe a situação é bem pior. A Ordem dos Advogados deslocou-se à região autónoma do Príncipe e teve a oportunidade de ouvir diretamente das autoridades e da sociedade civil regional sobre a realização da justiça naquela parte do território nacional. No seu todo, o estado da nossa justiça não é melhor, mas a situação na região autónoma do Príncipe é deveras preocupante. Vimos, ninguém nos contou, vimos com os nossos próprios olhos, constatamos nós próprios, cidadãos na região autónoma do Príncipe, a cumprir prisão preventiva numa cela policial. Ora, a cela destina-se à privação de liberdade dos cidadãos por um período não superior a 48 horas, o que é jurídica e legalmente apelidado de detenção. Entretanto, na região autónoma do Príncipe, vemos cidadãos presos numa cela há meses, o que constitui uma clara violação dos direitos humanos e aproveitamos para repudiar, tendo em conta a atitude que o próprio Estado tem estado a adotar. Definitivamente, tem de se construir um estabelecimento prisional na região autónoma do Príncipe para evitar estas violações de direitos humanos, por um lado, e por outro, para evitar que os cidadãos naquela parte do território nacional condenados possam cumprir as suas penas perto dos seus familiares. Príncipe não tem juiz, é preciso que se diga isso. Príncipe, a região autónoma do Príncipe, não tem juiz e o Tribunal Regional, para todos os efeitos, está inoperante. Ao longo dos anos, todos os juízes destacados na região autónoma do Príncipe vão e 2, 3 meses depois põem-se em fuga. E nunca se fixam lá. É preciso definitivamente estancar esta situação, pois, a continuar assim, estamos perante uma denegação de justiça por parte do próprio Estado aos cidadãos da região autónoma do Príncipe. É imperioso que
que o Estado crie condições para que os magistrados possam se fixar rotativamente naquela parte do território nacional. Registramos positivamente o trabalho que o Ministério Público tem feito na região autónoma do Príncipe. Isto deve-se ao facto do procurador residir naquela parte do território, se fixar naquela parte do território. E é o que se exige em relação aos juízes. Todo o trabalho do Ministério Público resultará infrutífero se o Tribunal Regional continuar na situação em que está, sem um juiz fixo. Minhas senhoras, meus senhores, excelências, nunca é demais recordar que, além do seu papel de regulamentação do exercício da profissão, da defesa dos direitos e prerrogativas dos advogados, o exercício da jurisdição disciplinar cabe à Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe defender também o Estado de Direito, os direitos, as liberdades e as garantias dos cidadãos e colaborar na boa administração da justiça. Estas atribuições conferem à Ordem dos Advogados uma dupla veste: a de uma instituição corporativa de interesse público e a de uma instituição essencial para a boa administração da justiça, que deve se posicionar como um verdadeiro parceiro do Estado. Porém, a importância do papel da Ordem dos Advogados só será reconhecida se a própria Ordem não abdicar do exercício das suas atribuições, nomeadamente a de velar pela função social, dignidade e prestígio da profissão, pugnando pelo respeito escrupuloso por parte dos advogados dos princípios éticos e deontológicos que regem a profissão, exercendo ação disciplinar sobre os infratores. Se, por um lado, é imperioso realçar o papel essencial que o advogado desempenha na realização da justiça, por outro, devemos afirmar vigorosamente que esta função, tão imprescindível e nobre, só pode ser desempenhada mediante o respeito escrupuloso no estrito cumprimento da ética e deontologia profissional. Por essa razão, da nossa parte, não haverá contemplações para com todos aqueles que, envergando a toga, cometam ilícitos penais ou disciplinares, não se mostrando dignos de usá-la, desprestigiando a profissão. Para isso, apelamos às instituições públicas e privadas e aos cidadãos que tenham conhecimento de condutas de advogados passíveis de consubstanciar em responsabilidade disciplinar, que comuniquem a Ordem dos Advogados para que possamos agir no rigor da lei. A verdadeira justiça só pode ser feita com advogados íntegros e dignos da profissão e das responsabilidades que lhes são inerentes, comportando-se em conformidade com a lei e com as normas e regras deontológicas que regem o exercício da profissão. Os magistrados também devem ser responsabilizados pelos seus atos. Estamos atentos. Doravante, quando participarmos, os magistrados, junto nos respectivos conselhos, medidas têm de ser tomadas também. O corporativismo não pode ser exercido a todo custo, a custo da ilegalidade. O Conselho Jurisdicional da Ordem não vai seguir este mau exemplo. A este propósito, aproveitamos para denunciar a atitude de alguns juízes do Tribunal de Primeira Instância que insistem em tratar alguns advogados e advogados estagiários com falta de urbanidade. Um juiz deve ser digno e agir com elevação. Nós não vamos tolerar tais arbitrariedades.
Nos próximos tempos, se estes modus operandi persistirem, garantimos que o caldo poderá entornar. E este não é o melhor caminho a seguir. Excelências, as prerrogativas dos advogados não são privilégios. São, antes de tudo, garantias da defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos. E por falar em prerrogativas dos advogados, aproveitamos este palco para nos dirigir à Sua Excelência, Senhora Presidente do Tribunal de Primeira Instância, e dizer que tomamos conhecimento que Vossa Excelência baixou uma instrução para as secretarias judiciais, segundo a qual os advogados não podem ingressar nas secretarias. Ora, de forma categórica, afirmamos, este expediente é manifestamente ilegal, pelo que não vamos acatá-lo. A Lei número 10/2006, Estatuto da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe, assegura-nos acesso pleno às secretarias judiciais. Nunca permitiremos que as nossas prerrogativas, que são garantias da defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos, sejam postas em causa. Ao invés desta ilegal tentativa de restringir as prerrogativas dos advogados, parece-nos mais conveniente que os tribunais foquem na proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. Por exemplo, imprimindo um maior rigor na gestão dos processos dos reclusos. O juízo de execução de penas não está a cumprir com o seu papel. Muitos reclusos e os próprios serviços prisionais não têm um controle efetivo do grau de cumprimento de penas de muitos cidadãos. Tudo porque o juízo de execução de pena não faz como deve ser o seu trabalho, por um lado, e por outro, porque muitos recursos estão no Supremo Tribunal de Justiça pendurados. Excelências, como está, não pode continuar. Depois desta abertura do ano judicial, a ver vamos quantos processos efetivamente serão despachados ao longo deste ano. A ver vamos. A continuar neste ritmo, vamos começar a questionar o tempo de duração das férias judiciais. Durante 60 dias, todo o sistema judiciário fica parado e, após a abertura do ano judicial, os processos são despachados em conta-gota, traduzindo-se num claro prejuízo e constrangimento na vida cotidiana dos cidadãos e da própria dinâmica socioeconômica do país. Para o bem de todos, os processos devem ser despachados em tempo oportuno, pois, quando a justiça tarda em chegar, ela se transforma numa injustiça. E com isso termino. Muito obrigado pela vossa atenção e bem-aja a todos. Você já planejou a sua viagem para este ano? Agora com frequência para 3 voos semanais, nomeadamente terça, quinta e domingo. Você poderá viajar para a Ilha do Príncipe e desfrutar da beleza única que essa ilha-irmã oferece. Rica em cultura, a Ilha do Príncipe também simboliza um lugar para quem busca pelo sossego e momentos de lazer, com tarifas a partir de 5.225 dólares, equivalente a 204 euros, ida e volta. Temos uma equipa altamente capacitada e empenhada em proporcionar melhor experiência durante o voo, sem falar das tarifas favoráveis aos nossos clientes. Para consulta, reserva e outras informações adicionais, visite o nosso escritório situado na Marginal 12 de Julho ou ligue para os terminais telefónicos 981 0533 ou 995 4450 ou através do nosso endereço eletrónico sales.com
info.tms@afrijet.com. Apostar no Afrijet é apostar no conforto, segurança e na economia do seu bolso. Afrijet, o coração de África aberto para vocês. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.